já venho tentado bater na tecla há muito, mas muito tempo, que é a dependência intelectual. Damas e cavaleiros, é com muita indignação que eu inicio esse vídeo. Como de costume, ele não foi planejado, ele não foi esperado. Mas estava eu aqui, pós faxina no meu ambiente de estudo / ambiente de descanso, vulgo meu trabalho e meu quarto. Estava dando uma continuidade numa releitura de um livro que já mexeu muito comigo, que já me fez chorar por horas e horas, e que é um dos livros que me fez me apaixonar e me aprofundar mais ainda na área do aprendizado. Eu estou falando de Emburrecimento Programado, do John Gator Taylor. Esse livro é um livro que mexe muito comigo, porque o Sr. Gator, que é como ele gosta de ser chamado, o escritor do livro, é um professor muito renomado dos Estados Unidos, e ele traz à tona a verdade da escolarização e da educação no mundo. Isso, da forma como ele traz, causa muita indignação na gente. Mas o que é mais importante é que ele traz 7 regras básicas que todo mundo precisa entender para entender como funciona a educação, tanto no Brasil quanto no mundo geral. Lembrando, sempre gosto de recapitular a diferença de educação para escolaridade. Escolaridade com base naquilo que a lei programática de educação no Brasil, por exemplo, ensino fundamental, médio e universidade. Escolaridade é isso. Educação é você educar a alma, educar o seu imaginário para aprender coisas novas, sempre coisas diferentes. E aqui a gente vai falar sobre educação e escolaridade, as coisas que a gente tem no conteúdo pré-programático das escolas e universidades, que é o que o John Gator Taylor aborda. Gente, de forma muito irônica, ele traz 7 regras que ele, como professor, precisa fazer dentro de uma escola, dentro de uma educação. Ele traz de uma forma irônica para explicar e para ficar mais claro o que é de fato a educação, para que a gente entenda que de fato o que é o objetivo dos governadores com o quesito educação. E por isso que me traz muita indignação, e por isso que me fez chorar por muito tempo, e é isso que me incentiva a produzir conteúdos e trazer, pesquisar e estudar mais na área do aprendizado, porque são coisas que vocês precisam entender o que é educação. Então por isso que eu quis trazer esse vídeo de uma forma, como eu disse já no início, não planejada. Vamos lá. O que o John Gator Taylor traz nas regras? Uma das coisas que ele mais traz, que é o que eu quero principalmente abordar com vocês, que eu já venho tentado bater na tecla há muito, mas muito tempo, que é a dependência intelectual. Um dos objetivos da educação, escolaridade, a gente está falando de escolaridade agora, é fazer com que você seja dependente intelectual. De forma velada, mas é feito isso. Quando você entra na escola, você recebe conteúdos pré-programáticos, então você tem a grade curricular tanto do aluno quanto do professor. Então o professor, mesmo que ele queira e ele saiba que existem coisas a mais, afora, que são importantes, ele precisa seguir as regras do conteúdo curricular pré-programático. Então ele não pode fugir disso, ele tem que sempre ensinar o que é proposto. Isso é uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção, porque é uma dependência de algo que vem externo. Então, assim, alguém cria essas regras de matérias que você precisa estudar, o professor é obrigado a fazer isso e o aluno é obrigado a estudar essas matérias. E aí você pode pensar de um lado assim, mas Igor, isso não é bom para padronizar o que a gente deve educar, o que a gente deve ensinar? Em partes. Em outro sentido, que é o que de fato a educação faz com a gente, é deixar a gente dependente. Essa dependência intelectual vem do quê? A criança, ela é acostumada a estudar somente o que é inserido para ela. Então ela só estuda aquilo que é jogado para ela. Se não tiver alguém induzindo, jogando algo para ela, ela não vai estudar. Isso gera dependência intelectual. É por isso que muitas pessoas
no Brasil principalmente, quando saem da escola, falam: eu não preciso mais estudar. Porque eles veem a educação, eles veem o aprendizado como algo que é só seguir a regra do currículo e após isso não precisa mais estudar. Então estudar é só seguir as matérias pré-programáticas de um período curricular e após isso acabou, não preciso mais estudar. E como eu disse, isso gera dependência intelectual, porque se você for analisar, você não consegue buscar mais por conta própria. E quando eu bato muito na tecla de falar para vocês assim, sejam autônomos, busquem conhecimento, que é um dos meus objetivos trazer aqui para vocês, é justamente disso que eu quero falar. Eu quero que vocês quebrem essa dependência intelectual. E por isso que eu gosto de trazer esse vídeo, por isso que eu quis trazer, e por isso que esse livro mexe tanto comigo. Porque a dependência intelectual já fez parte da minha vida. Já fez parte da minha rotina, onde eu encontrava e eu achava que eu só era capaz de aprender aquilo que tinha um professor me ensinando, eu só precisava aprender aquilo que eu tinha no conteúdo pré-programático, ou seja, só aquilo já era suficiente, eu estava no ápice se eu fosse o melhor, tirasse a melhor nota, então eu já estava no ápice. Isso pra mim era o ápice. Ter uma boa nota já era o ápice, porque eu estava fazendo aquilo que estava proposto. Só que isso gera uma dependência que, para fora, na vida externa, escola, te faz ser um Zé Ninguém, porque você fica dependente. É exatamente uma pessoa que é dependente química de alguma coisa. Sem aquilo, ela não é nada. E um estudante no Brasil, na educação que a gente tem, sem escola, não é nada. Ele não consegue desenvolver, ele não consegue aprender e criar coisas novas sem depender da escola. Isso é um problema muito grande, muito grande. Dependência intelectual é algo que faz com que você só consiga enxergar aquilo que está naquela caixinha ali, que você não consiga criar coisas novas ou criticar uma coisa que já tem ali. E quando o Sr. Gato, que é como ele gosta de ser chamado no livro, ele traz isso, é de uma indignação que traz no coração da gente, pelo menos na minha, é o que traz, de que ele só tá deixando claro que a educação é um aprisionamento onde você aprende o que eles querem, da forma que eles querem, e faz com que você se dependa só deles, para que quando você queira pensar por conta própria, você não consiga. Você vai só pensar aquilo que eles querem que você pense. E assim, se você entender essa visão do que é a educação, você começa a parar de pensar, claro que a gente não vai conseguir mudar o mundo, não vai conseguir, vamos se reunir, vamos fazer uma guerra pra acabar com isso. Não vai acontecer assim. Eu já tentei fazer isso e falo do meu fundo do meu coração, não funciona assim. O que eu vejo hoje em dia que funciona é mostrar como é de fato as coisas, que é o meu objetivo aqui, e falar pra vocês assim, tente se ligar do que tá acontecendo, do que é velado e vocês não estão vendo, aquilo que vocês não estão enxergando. Entenda que outro parâmetro que eu vou trazer agora, pra vocês deixar mais claro ainda, é a não finalização das coisas. Quando você entra na escola, você sempre aprende conteúdos picados, sempre coisas muito curtas. Nunca a matéria encerra, nunca fecha um conteúdo em si. Isso faz com que você nunca consiga finalizar uma coisa. Isso pro teu cérebro é uma coisa de dependência. Porque você não consegue iniciar e concluir, então você não sente o prazer. Por isso que muitas pessoas não sentem vontade de estudar e vontade de aprender. Porque ela não consegue desenvolver o prazer de iniciar e finalizar uma coisa. Porque o início muitas vezes é difícil. Ele é trabalhoso. Só que quando você chega no fim, é ali que você vai ter o gostinho de satisfação de, nossa, eu finalizei um começo, meio e um fim. Eu cheguei numa finalidade. Isso faz com que você sinta vontade de buscar mais, porque você não vai buscar querendo o início, vai querer buscar o resultado que você vai ter. E quando a gente tá falando sobre educação, principalmente a educação no Brasil, a gente fala de uma educação que nunca tem fim, você não fecha ciclo, você não fecha, e você só aprende coisa programática que você muitas vezes não usa. E eu quero trazer esse vídeo aqui, eu tô trazendo ele como uma forma de indignação. Como eu disse, quando eu li ele pela primeira vez, esse livro, eu fiquei, sem mentira alguma, eu fiquei horas chorando. Porque isso é uma coisa que me desperta, assim, sabe, uma indignação. De, cara,
a gente está vivendo uma educação falha, uma educação fraca, que infelizmente não tem como a gente falar assim, nossa, vamos lá, vamos mudar, vamos se reunir, vamos mudar isso. Não vai acontecer, gente. Infelizmente isso não vai acontecer. Então, o que eu quero nesse vídeo com vocês é, claro, um desabafo. E segundo, que vocês tentem limpar um pouco a lente de vocês e olhar para a educação assim, como algo que precisa ser buscado, explorado, algo que precisa ser atingido. Separe escolaridade de educação, comecem a quebrar isso do que você teve na escola com o que você vai ter a partir de agora. Escolaridade é só uma coisa de regrinha que você tem que seguir para formar ali um currículo. Educação vem de busca de conhecimento, de interesse, de explorar, de criticar, de questionar, de construir. Isso é educação. Então, quando eu falo pra vocês que eu quero que vocês sejam autônomos, é disso que eu tô falando. Eu quero que vocês não sejam dependente intelectual. Que vocês não precisem de alguém ficar falando algo pra vocês, para que vocês consigam entender e buscar se desenvolver numa coisa. Para que você consiga, se você finalizar a escola, que você fale assim, não, mas eu quero estudar sobre isso, eu quero pesquisar sobre isso, porque eu tenho vontade, eu tenho curiosidade de saber. Que você comece a despertar a semente do interesse e da busca, que é o que a gente chama de busca da verdade, que é o que Platão trazia, né? A busca da verdade. É isso que eu quero com vocês. Como eu disse, não era um vídeo planejado, então ele não é um vídeo com roteiro muito bem editado. Provavelmente nem vai ter cortes nesse vídeo. É um vídeo que eu quero sentar e assim, cru, cara a cara com vocês. Eu queria ter feito esse vídeo até com a luz natural, mas infelizmente já estava entardecendo, então eu precisei mudar para uma luz artificial. Para que vocês, assim, vejam que eu tô tentando ser o mais claro possível com vocês. Entendam, dependência intelectual vai acabar matando o sonho de busca de conhecimento. Enquanto você não quebrar, desvincular o que é escolaridade do que é educação, você nunca vai evoluir. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. Eu me controlei para me não indignar mais, tem muita coisa que eu queria estar dizendo para vocês, mas eu acho que tudo é um processo. Primeiro eu quero que vocês absorvam isso, depois eu trago mais informações. Mas coloquem no coração de vocês, não sejam independentes intelectuais. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Se inscreva se você quer aprender mais sobre estudar, se você tem vontade de ser um estudante autônomo. Meu objetivo aqui é compartilhar tanto a minha vida, a minha rotina, quanto compartilhar conselhos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!